Esse é um vídeo para você entender tudo sobre Marte retrógrado e eu vou começar ele da forma que os comunicadores sempre falam que é a melhor forma para você entender qualquer tema, qualquer coisa, que é te contando uma história. Tenho certeza que você vai conseguir compreender melhor o que é Marte retrógrado. Vamos lá? Há muitos e muitos anos havia um grande guerreiro chamado Marte. Ele era conhecido por sua força, coragem e vontade de lutar. Sempre à frente do seu exército, Marte corria para batalhas, sem hesitar, com a espada brilhando ao sol. Ele liderava com paixão, cheio de energia e parecia invencível. Porém, um dia, algo diferente aconteceu. Enquanto marchava para mais uma batalha, Marte começou a sentir que os seus passos estavam mais pesados. Sua armadura parecia apertada, sua espada não brilhava tanto. E, por algum motivo, o vento parecia soprar contra ele. Foi então que o sábio do reino apareceu e disse: Marte, você entrou no tempo da reflexão. Agora não é mais sobre correr para a frente, é sobre olhar para trás e entender por que você luta. Marte, confuso, respondeu: Mas eu sou guerreiro, se eu parar, quem que vai continuar as batalhas? O sábio sorriu e disse: Nem toda batalha precisa ser lutada agora. Algumas são desnecessárias, outras precisam de estratégia, e há aquelas que só trazem cansaço. Esse é o momento de pausar e perguntar: estou lutando as batalhas certas? Relutante, Marte parou seu exército e começou a observar tudo ao redor. Ele percebeu que muitas batalhas que travara no passado haviam sido por orgulho, não por necessidade. Lembrou-se de vezes em que gastara energia em causas que não fazia mais sentido, apenas por hábito. Também notou que sua armadura estava cheia de rachaduras e que a sua espada, usada sem descanso, precisava ser afiada. No começo, Marte sentiu raiva. Ele queria avançar, mas com o tempo ele percebeu que o tempo da reflexão não era uma punição, mas uma chance de crescer. Ele usou esse período para reparar a sua armadura e afiá-la, descansar o corpo e recuperar sua força, observar os mapas e planejar melhor as suas próximas batalhas, perdoar inimigos antigos e entender que algumas lutas não precisavam mais continuar. Ao final do ciclo, Marte não era mais apenas o guerreiro impulsivo e incansável. Ele se tornara um estrategista sábio, alguém que sabia quando lutar e quando esperar. Quando voltou a marchar, suas batalhas tinham um propósito claro e sua energia era usada com inteligência. Essa história é Marte retrógrado. É o período em que somos convidados a parar e revisar nossas lutas, nossas ações, nossos desejos. Não é sobre fraqueza, mas é sobre sabedoria. É entender que nem toda batalha vale o esforço e que às vezes o guerreiro mais forte é aquele que sabe quando não lutar. Eu quis começar esse vídeo de uma forma completamente diferente porque esse é um guia muito prático e muito direto sobre Marte retrógrado e eu quero que você saia daqui entendendo de fato o que isso significa. E essa história eu escrevi exatamente para resumir de um jeito bem lúdico toda essa representatividade que Marte retrógrado tem. Porque a gente já chega pesquisando e observando os planetas retrógrados dentro da astrologia de uma forma muito preconceituosa, achando que é ruim, achando que é um período ruim, achando que é uma coisa que vai acabar com a nossa vida. Quando na verdade não é. É só mais um período normal de revisão e de questões que esse planeta rege. Inclusive quem já assistiu vídeos meus ou explicações minhas sobre outras retrogradações sabe que eu sou um super fã das retrogradações e que a gente está aqui para desmistificar com astrologia de verdade, para entender o que tudo isso significa. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu tenho até aqui uma colinha que eu estou usando para trazer esse guia completo para você. O que é Marte? Marte é um planeta pessoal, então é um planeta que a gente sente muito, inclusive a sua retrogradação. Ele é um planeta que fala muito sobre a nossa personalidade, sobre coisas que a gente tem muito fortes e como indivíduo, né? Os planetas eles são divididos em pessoais, coletivos e transpessoais. Os planetas pessoais, sendo Marte um deles, são planetas que falam muito sobre a gente. Os planetas coletivos são planetas que falam muito sobre a nossa relação com a coletividade.
ou com a sociedade. E os planetas transpessoais são planetas que falam sobre coisas que vão além, sobre gerações, sobre coisas que são muito além do nosso eu como indivíduo. Então, quando a gente está falando de um planeta pessoal, a gente fala de um planeta que traz características muito relacionadas a questões nossas, a questões muito pessoais. E Marte é um deles, né? Marte é o regente do signo de Áries, para a astrologia moderna, para a astrologia tradicional também é o regente do signo de Escorpião. E ele traz muito, ele é o deus da guerra, ele é o guerreiro, ele traz muito desses assuntos que falam sobre impulsividade, sobre movimento. E quando ele fica retrógrado, é o momento da gente olhar um pouquinho mais para isso. E o que Marte basicamente rege? Primeiro de tudo, ação e energia. Como que a gente lida com as coisas do dia a dia e onde a gente coloca energia na nossa vida. Depois, a coragem e a assertividade. Como que a gente cria coragem para ir atrás daquilo que a gente quer? O quanto a gente é assertivo em buscar os nossos sonhos. Marte também rege raiva, os conflitos, como que a gente lida com esses sentimentos, como que a gente lida com situações de conflito na nossa vida, que são normais, que são comuns. Porque às vezes a gente acha que conflito é briga, mas não necessariamente que seja briga. Pode ser, né? Um conflito pode se tornar uma briga, mas a gente tem conflitos diariamente. Às vezes é conflito com o nosso chefe, às vezes é conflito com um colega de trabalho, às vezes é conflito com o nosso marido, com a nossa esposa, às vezes é conflito com a nossa família, né? São todos esses conflitos de ideia e como que a gente lida bem ou não com esses conflitos. Ele também é um regente da nossa determinação, das nossas metas e das batalhas que a gente resolve entrar, que nada mais são do que as nossas metas e o quanto a gente tem de determinação e coragem para entrar nessas batalhas. Então, como que a gente faz para chegar e para alcançar aquilo que a gente deseja? É o ímpeto que existe dentro da gente para movimentar. Sem Marte, a gente teria a vontade, a gente teria o pensamento, que é Mercúrio, a gente teria a emoção, que é a Lua, a gente teria o brilho, né? Aquele desejo, que é o Sol, a gente teria o desejo venusiano também, que é aquela vontade de possuir. Mas sem Marte a gente não teria o movimento, porque Marte traz o movimento mesmo, aquela coisa do sair do lugar e fazer acontecer, travar as nossas batalhas para conquistar as coisas que a gente quer. Então ele trata muito dessas metas, de como a gente lida com essas metas, de como a gente lida com o movimento como um todo na nossa vida. E por último, ele também fala muito sobre sexualidade. Diferente de Vênus, que é uma sexualidade mais voltada para o amor, para as relações, e um ato mais voltado ao tato, ao corpo, né, muitas vezes até aos sentimentos, Marte é muito a sexualidade pura, da carne mesmo, aquela vontade, o tesão, a vontade de fazer, aquilo que movimenta, aquela sexualidade mais carnal e impulsiva que nós temos. Entendendo esses temas que Marte rege, que é como se ele fosse o pai, digamos assim, desses temas na nossa vida, o que é a retrogradação de Marte? A retrogradação de Marte ou de um planeta qualquer, todos os planetas ficam retrógrados, nada mais não é que o planeta anda para trás, porque a gente pensa muito que é isso, né? Dá a impressão que o planeta está andando para trás. Não é, isso é só uma análise de ponto de vista da Terra, por conta da diferença de distância do Sol e de velocidade. Quando a gente faz uma análise relativa entre o planeta Terra, Marte, o planeta, né, em questão, em retrogradação, e o Sol, por conta dessas diferenças de velocidade e de distância, dá a impressão que ele está andando para trás. Eu vou deixar aqui um videozinho para você ver, que eu sempre deixo nos meus conteúdos, porque ele é muito claro, deixa muito claro o que é uma retrogradação. Os dois planetas, todos os planetas estão fazendo seu movimento normal, nenhum deles vai parar e vai andar para trás. O que acontece é que, por conta dessa diferença, dá a impressão que o planeta está fazendo um movimento retrógrado, um movimento para trás. Fisicamente é isso. Astrologicamente, o que isso significa? Isso significa nada mais nada menos do que um momento de revisão dos temas que esse planeta rege. É um momento de desaceleração. Lembra nós na historinha, né, que chega o tempo de revisão do guerreiro, que é aquele momento onde ele tem que parar e rever algumas questões relacionadas às guerras e às batalhas dele? Marte retrógrado é isso. É um momento onde a gente tem que parar, respirar e entender, revisar algumas questões da nossa vida
relacionadas àqueles pontos que Marte rege. Então, quando Marte está retrógrado, ele não vai influenciar nas comunicações, ele não vai influenciar nos desejos, ele não vai influenciar nas emoções necessariamente, talvez indiretamente porque tudo tem relação com as nossas emoções, né? Ele vai influenciar naquilo que ele rege, naquilo que ele cuida, que são esses pontos que eu acabei de falar para vocês: ação e energia, coragem e assertividade, raivas e conflitos, sexualidade, determinação, metas, batalhas, movimentos. Todos esses pontos são afetados pela retrogradação de Marte, tá? Ou por outros planetas, quando a retrogradação é de outros planetas. Marte, por si só, ele é um planeta que fica retrógrado menos vezes do que Mercúrio, por exemplo, que é o mais comum de todos. Mercúrio chega a ficar retrógrado até 4 vezes no ano, enquanto Marte fica retrógrado uma vez a cada 2 anos, mais ou menos. Então é um movimento um pouquinho mais raro de se acontecer, e ele fica retrógrado por mais ou menos 2 meses a cada retrogradação. Então a gente tem anos que temos retrogradação de Marte, tem anos que não temos retrogradação de Marte, mas cada vez que ele entra nesse movimento retrógrado, ele fica mais ou menos 2 meses nesse movimento, nos ensinando e fazendo a gente rever algumas questões da nossa vida. E o que pode acontecer durante a retrogradação de Marte ou durante esse período onde Marte fica retrógrado? Primeiro de tudo, a gente pode ver muitas pausas nas ações do dia a dia. Sabe aquele projeto que está andando, que está fluindo, que as coisas estão acontecendo? Pode ser que, durante a retrogradação de Marte, a gente tenha uma pausa desse projeto. Pode dar a impressão que as coisas não estão fluindo com tanta facilidade, que aquilo que você está desenvolvendo não vai fluir tão fácil. Então é bem normal que a gente sinta alguns movimentos dando uma travadinha, dando uma acalmada, e a gente precisa aprender a respeitar essa pausa, porque às vezes é necessário. Essa pausa é exatamente para a gente poder entender se a batalha está certa, se a gente quer seguir nessa batalha ou não. A gente também pode ver o retorno de alguns conflitos mal resolvidos. Sabe aquela discussão que você já teve com alguém que não se resolveu direito? Pode retornar, aquela pessoa que você brigou em algum momento pode ressurgir na sua vida para vocês se entenderem, para vocês se compreenderem. Então pode ser que a gente veja aí algumas discussões, alguns conflitos mal resolvidos voltando para poderem ser resolvidos, porque todo planeta retrógrado traz de volta aquilo que ele rege para a gente rever, né? Para a gente entender e para a gente fazer do jeito certo. Então pode acontecer, é normal da gente ver aí algumas discussões voltando, ou então novos conflitos acontecendo, né? Pode ser que a gente perceba, é uma facilidade, pode acontecer da gente ver brigas meio desnecessárias, galera perdendo a paciência por pouca coisa. Então toma muito cuidado com conflitos desnecessários. Entretanto, se alguma coisa do passado ressurgir para você rever, não foge também, né? Você que é para cuidar com os conflitos desnecessários. Mas ao mesmo tempo, se surgir aí algum conflito do passado que retomou nesse momento, é porque ele não foi bem resolvido para ambas as partes. Então tenta resolver da forma mais pacífica possível. Também pode acontecer um pouquinho de baixa de energia, um pouquinho de frustração por conta dessa baixa energia. É como se o tanque do carro ou a bateria estivesse acabando, sabe? Aquele momento que você coloca no modo economia de bateria, do tipo, cara, tô meio cansado, tô meio cansada, não tô conseguindo dar vazão para tudo que eu gostaria, é um momento que eu não tô conseguindo movimentar tanto. Então, tenta respeitar isso, porque isso também pode causar uma certa frustração, porque são momentos onde a gente movimenta um pouco menos. Não significa que isso vai ser assim para todo mundo, pode ser que algumas pessoas não sintam tanto essa questão da baixa energética, mas em alguns momentos ao longo desse período de retrogradação, pode ser que você sinta muito isso, assim, de tipo, ai, parece que eu tinha muita energia e agora minha energia se foi, acabou, esgotou. Então é normal a gente sentir um pouquinho de menos de energia. Pode ser que a gente também sinta um pouquinho da impulsividade sendo colocada à prova, então um desejo de fazer coisas às vezes meio impulsivas, que é necessário que você pare, respire e pense se vale a pena, inclusive muito ligados até à própria sexualidade, que é uma coisa que Marte rege. Eu sempre aconselho que durante Marte retrógrado, você tome cuidado com quem você vai sair, com quem você vai fazer alguma coisa, porque às vezes você pode, por impulsividade, por desejos meio descontrolados, tomar uma decisão de fazer alguma coisa, fazer algo diferente, ou sair com alguém que, né, não possa não fazer muito sentido e se arrependa depois. Então tomar muito cuidado com todas as ações tomadas
durante Marte retrógrado e tenha certeza que elas não estão sendo tomadas por impulsividade. Eu sempre gosto de usar a regra dos 10 dias, dependendo do que for, você pode adaptar a quantidade de dias, né? Mas é do tipo, eu quero comprar uma coisa. E aí eu sei que tem todos os posicionamentos contra esse momento de compra, ou eu não tenho certeza se é uma coisa que eu realmente quero, que eu realmente preciso. Então tenta esperar um período grande de dias, do tipo uma semana, 10 dias. Se você entender que você ainda precisa comprar isso, porque de fato é algo necessário para a sua vida, muito provavelmente que isso de fato pode ser comprado, não vai ser uma decisão tomada por impulsividade, sim uma decisão um pouco mais planejada. Agora, se passar esse período de tempo e você entender que talvez você nem precise muito disso, era porque essa decisão era impulsiva. Então tenta tomar muito cuidado com as decisões impulsivas. Comprar coisa, comprar viagem, comprar roupa, comprar coisas mais caras principalmente, ou tomar a decisão de fazer uma mudança radical no seu cabelo, na sua aparência, na sua casa, né? Então tudo que for de uma decisão, observa se não é uma decisão muito impulsiva, se você não está fazendo isso com impulsividade, assim como os próprios conflitos, né? A maioria das brigas acontece porque as pessoas não conseguem se segurar, se controlar e são muito impulsivas, porque se elas conseguissem parar, respirar e observar um pouquinho de fora a situação, elas iam entender que aquele conflito muitas vezes nem valeria a pena. Então observa muito a sua impulsividade. Outro ponto que eu até já trouxe agora um pouquinho, né, em relação à nossa sexualidade, então observa muito, Marte retrógrado é um momento para você rever questões sexuais, o que você gosta, o que você quer, os desejos que você tem, se você está feliz em relação a isso ou não, mas também é um momento que você pode, muitas vezes, acabar fazendo coisas por impulso, que você possa se arrepender depois. Então toma bastante cuidado para não tomar nenhuma decisão com a cabeça de baixo, né? E aí depois acabar se arrependendo daquilo que você fez. E por último, mas talvez uma das coisas mais importantes que eu diria que acontece durante Marte retrógrado é a revisão dos nossos desejos, das nossas metas e das batalhas que a gente trava na vida, né? Na historinha lá que eu contei do guerreiro Marte, foi durante esse momento de retrogradação, do tempo de revisão, que ele entendeu que muitas das batalhas que ele estava vivendo eram batalhas que não eram batalhas necessárias, eram batalhas que ele estava travando por orgulho, por conta do seu ego, por conta de influência de outras pessoas. Então esse é um momento, esses 2 meses é um momento muito importante para você rever as batalhas que você trava. Será que vale a pena? Será que você está travando batalhas que realmente fazem sentido para o seu eu? Será que é uma verdade isso que você está sentindo? Ou será que são batalhas que você está vivendo por besteira, muitas vezes, por conta de coisas do seu ego, por conta de orgulho, dessas questões todas, né? Quais são as batalhas que você está travando agora? Será que você sabe? Será que você está numa batalha contra o seu eu, o seu verdadeiro eu, tentando trabalhar com uma coisa que dá dinheiro, mas não é o que você ama? Será que você está numa batalha com o seu verdadeiro eu porque você está aceitando um relacionamento que não faz sentido para você, mas que você tem medo de ficar sozinho ou de ficar sozinha e acaba aceitando isso de qualquer forma, e aí é uma batalha interna? Será que você está travando uma batalha com a sociedade por conta de uma coisa que você discorda, mas que você quer brigar, que você quer, ao invés de você ir lá e fazer uma ação prática para ajudar naquilo que você acredita? Será que é uma batalha que você está brigando dentro da sua família, querendo mudar seu pai, querendo mudar sua mãe, sendo que o pensamento deles é assim e talvez não seja dessa forma que você vai mudar o pensamento deles, mas de outras formas, de formas mais tranquilas, mais calmas? Então, quais são as suas batalhas? O que você está lutando nesse momento? Será que vale a pena? Será que de fato isso é construtivo para você e você está fazendo da melhor forma? Será que você não tem que revisar as suas metodologias? Será que as suas metas estão alinhadas com a sua essência, com o seu coração, com aquilo que você quer? Parece muita coisa, mas é um período onde a gente, se você quiser, porque você pode passar por esse período e nem olhar para isso, é uma escolha sua, mas se você quiser, é um momento muito legal para você rever onde você está colocando a sua energia. Em que lugar da sua vida você está colocando a energia das suas batalhas, o seu guerreiro, a luta, e se esse lugar realmente faz sentido, ou se não é uma coisa meio desnecessária que você poderia rever, revisar, mudar, transformar, realocar essa energia para algo melhor e que faça mais sentido para você. E agora, rapidão, o que você deveria ficar de olho durante esse período de Marte retrógrado? O primeiro de tudo evita, de qualquer forma, começar conflitos ou se envolver em conflitos. Já falei isso para você antes, né? Então, se possível, qualquer sinal de conflito, de briga, de discussão desnecessária, evita.
pula fora, fala, olha, eu acho que não é o melhor momento da gente falar disso, vamos pensar com calma, vamos respirar. Não tô dizendo aqui que é para você evitar qualquer tipo de discussão no sentido de empurrar com a barriga coisas que são importantes para você. Você precisa resolver coisas importantes durante o período de retrogradação, de revisão, mas evitar coisas desnecessárias. Sabe aquela briguinha besta por conta do, sei lá, da toalha molhada, por conta de algum posicionamento que você sabe que a pessoa não vai mudar, que aquilo é o jeito dela, que não tem por que você ficar influenciando, querendo discutir e levar aquilo além. Coisas que você sabe que não estão no seu controle e que isso não vai mudar a sua vida em praticamente nada, evita. É melhor, porque existe aqui grandes tendências de brigas muito sérias acontecerem ao longo de Marte retrógrado, que podem resultar em afastamentos, em coisas que depois lá na frente você vai entender que não valeu a pena, tá? Então, se você puder evitar conflitos, melhor. Eu acho que junto com isso, né, é o pensar muito bem antes de agir também, né? A questão da impulsividade. Então, se possível, antes de tomar qualquer decisão, pensa bem. Entende se é de fato uma decisão que você quer, entende se vale a pena entrar naquele conflito ou não, se vale a pena fazer aquela compra ou não. Tenta dar tempo, né, para você pensar. Então, quando surgir alguma demanda que queira fazer com que você decida na hora, com que você faça algo na hora, respira e lembra, estou em Marte retrógrado, não é o momento de decisão. Se eu puder esperar um pouco, eu vou esperar um pouco. Se dá 1, 2, 3, 10 dias para pensar e depois disso toma a decisão necessária. Então, não quer dizer que você não deve tomar decisões, muito pelo contrário, a gente sabe que a gente vive num mundo em que, em alguns momentos, você tem que tomar decisão, não dá pra ficar 2 meses que eu não vou decidir nada. Ai, Paulo, tem que decidir o negócio do seu trabalho. Não vou decidir o negócio do meu trabalho porque Marte está retrógrado. A gente sabe que não é bem assim que acontece. Então, você pode decidir, mas tenta decidir com maior, com uma cognição um pouco maior, com um entendimento um pouco maior, com mais estratégia. Lembra também de tomar muito cuidado com a procrastinação, também pode ser um ponto importante para você ficar de olho. Isso pode ser até um sinal para você entender o que você gosta e o que você não gosta, né? Às vezes a procrastinação pode ter 2 pontos muito importantes. A primeira delas é que ela pode vir da falta de vontade, da falta de energia que Marte retrógrado traz, né? E muitas vezes de você entender aonde você está colocando a sua energia. Então, às vezes é sobre você tirar a energia de algo que não está fazendo sentido, de uma batalha que não faz sentido e colocar em outras batalhas que façam mais, mas também a procrastinação é muito um sinal sobre o seu cansaço, né? Então, às vezes, não é que você está procrastinando porque você é um procrastinador por si só. Às vezes você está procrastinando porque você está cansado, porque seu corpo está cansado, sua mente está cansada, porque você está colocando energia demais em coisas que estão te esgotando. Então, fica de olho na procrastinação, porque ela pode ser tanto um sinal para você melhorar isso em você, como um sinal de atenção mesmo, tipo, toma cuidado, aqui tem muita energia sendo colocada e isso está te esgotando, você precisa dar uma pausa, é o momento que o guerreiro quer seguir, quer ir pra batalha, às vezes não, para aí. Se você for para a próxima batalha do jeito que você tá agora, a chance de você morrer é muito grande. Então dá uma segurada, vamos descansar mesmo, para que depois nas próximas batalhas você possa seguir de uma forma mais positiva. E por último, e também super importante, tomar muito cuidado com os acidentes, né, como um todo, assim, Marte retrógrado pode falar muito sobre acidentes, pequenos acidentes de carro, acidentes com queimaduras, acidentes domésticos. Então, atenção redobrada aí para os seus afazeres do dia a dia, não fica muito perdido, principalmente se você já tem essa tendência, muito peixes no mapa, Netuno muito forte no mapa, geralmente são pessoas um pouco mais desastradas, digamos assim, né? Então, tome bastante cuidado com pequenos acidentes que podem acontecer durante esse período. E o que você pode aprender com Marte retrógrado? Quais são as coisas que você fica de olho, não só para evitar, né, não só para refletir, mas também sobre aquilo que você pode aprender nesse período maravilhoso de retrogradação de Marte. O primeiro de tudo é revisar as suas batalhas, né? Então, estou lutando, algumas perguntas que eu até anotei aqui para você se questionar. Estou lutando pelos motivos certos? Será que esses são os motivos que você deveria lutar, que você deveria continuar, que você deveria fazer? Essas batalhas ainda fazem sentido para mim? Porque isso é uma coisa muito interessante. Às vezes Marte retrógrado chega falando assim, cara, essa batalha que você estava lutando é uma batalha que já fez muito sentido para você. Mas talvez agora, nesse momento, já não faça mais. Você cresceu, você evoluiu, você amadureceu, você conquistou coisas que antes você não tinha. Então talvez agora é o momento de você mudar suas batalhas para coisas que façam mais sentido. Então acho que primeiro de tudo é revisar e aprender sobre as batalhas que você está lutando nesse momento. O segundo ponto que você pode aprender é sobre praticar paciência e estratégia, né? Ou seja,
Acho que o inimigo, digamos assim, da pressa é o planejamento, né? Então, nesse momento, é momento de você sentar e planejar para ser mais estratégico. Não é sobre vencer a qualquer custo, é sobre vencer com sabedoria aquilo que faz sentido. Então, uma das coisas que você pode aprender ainda mais nesse momento de Marte retrógrado é sobre como planejar a sua vida com paciência e com estratégia. A vida como um todo, né? Tipo, imagina que você trabalha numa super empresa que você tem um orçamento lá gigantesco para o seu ano, só que você não pode gastar ele no primeiro mês inteiro. Você precisa planejar para que esse orçamento dure o ano todo, né? Isso vale para várias coisas da nossa vida. Sabe a pessoa que começa a fazer atividade física, daí ela quer ir todo dia para academia, fazer várias coisas, se matar na academia, aí ela aguenta 2 semanas, 1 mês e ela para. Porque ao invés dela ir fazendo aos poucos e subindo a escadinha, né, ali dessa atividade, ela colocou toda a energia dela no início por conta da pressa, da impulsividade, e não fez algo que é de fato, né, necessário assim com o tempo e tudo mais. Então, tenta ser mais estratégico, aprender um pouquinho a planejar um pouco mais. Terceiro ponto, aprenda a lidar com raiva e com frustração, porque Marte rege esses sentimentos também, né? Tanto a raiva por conta dessa energia do general, dessa energia que Marte tem, que é o deus da raiva também dos conflitos, mas também como essa questão da frustração de não conseguir atingir as metas, porque esse momento é um momento não necessariamente de movimento, mas de olhar interno. Então acho que aqui é muito sobre como você expressa a sua raiva, se você grita, se você guarda pra dentro, se você explode, se você não explode, como que você lida com o sentimento de raiva que todo mundo tem, é normal, né? Como que você consegue amadurecer e racionalizar um pouquinho mais esse sentimento de raiva, os seus instintos mesmo, né? Como um todo, Marte é muito instintivo. Como que você lida com a frustração, com aqueles momentos em que você esperava muito de uma pessoa e ela não te entregou aquilo que você esperava, com aqueles momentos que você esperava muito do seu trabalho e você não teve o reconhecimento que você esperava, com aqueles momentos em que você queria muito algo que você não conseguiu alcançar e era algo que dependia só de você, mas você não deu conta de alcançar aquilo, o que também é super normal. Então, como que você lida com esses sentimentos de frustração? Aprender sobre isso é muito importante. E também sobre questões em relação à atividade física, né? Porque Marte é um dos regentes das atividades físicas. E eu gosto muito de falar que em momentos de Marte retrógrado, a tendência da gente abandonar os exercícios físicos é muito grande, porque é aquele momento em que a gente pensa, eu vou deixar aqui uma semaninha sem, tô com preguiça, não tô com vontade, tô sem energia, eu deixo pra lá. E eu acho que Marte retrógrado, como ele rege muito a atividade física, porque ele rege o movimento, e uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, porque eu sou um apaixonado por atividade física, eu tenho Marte em signo de fogo no meu mapa natal, então ele representa muito essa questão de fazer bastante atividade física. E uma coisa que eu sempre recomendo muito para as pessoas que vêm falar comigo sobre isso é, primeiro de tudo, entenda o que você gosta de fazer. Não faça atividade física por obrigação, ou porque alguém disse que é bom, ou porque essa atividade é a atividade que vai te deixar com o corpo mais bonito. É claro que a gente treina para ficar bonito pelado também, mas é importante que você treine algo que você goste. Então, Marte retrógrado também é uma revisão sobre o que você gosta de fazer com o seu corpo. Será que você gosta de mais movimento, aí você vai lá fazer um crossfit? Será que você gosta muito de cardio, aí você vai fazer exercícios que estimulem mais o seu cardio? Ou será que você é mais na sua, mais tímido, mais fechado, aí você vai fazer uma musculação, uma coisa que é mais só você por você? Ou será que você gosta de atividades em grupo e aí você quer fazer algum esporte mesmo, tipo vôlei, futevôlei, beach tênis, dança? O que você gosta, né? O esporte ele pode estar muito ligado àquilo que você gosta, porque nem todo mundo é super esportista. Tem gente que gosta de tudo. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto um pouquinho de tudo, então qualquer tipo de esporte que eu fizer, salvo alguns específicos, tipo futebol, que é um esporte de muito contato, eu nunca gostei muito. Mas a maioria dos esportes eu curto, eu gosto, eu vou e faço. Mas nem todo mundo é assim, e tá tudo bem, você não precisa ser assim. Mas o que você gosta de fazer, o quanto você se esforça para isso, e como você faz isso de uma forma que também não cobre e não exija demais de você. É aquilo que eu falei antes. Você não precisa começar e já querer fazer muito, e todos os dias, e várias vezes ao dia, e não sei o quê. Você pode ir fazendo aos poucos, mas não para. Esse é um ponto principal. Principalmente se você já faz algum esporte, durante o período de Marte retrógrado, toma muito cuidado para não parar, porque a tendência de você parar de fazer
de praticar atividade física durante esse período é muito grande, com uma tendência ainda de você não voltar depois e você levar muito tempo para conseguir voltar ao ritmo que você estava. Então se esforça para mesmo quando você estiver na preguiça, você não parar de praticar esses esportes, tá bem? E por último, eu quero só te dar aqui 5 dicas bem legais para você sobreviver a Marte retrógrado, para a gente chegar mesmo ao fim aqui desse guia prático, que eu tenho certeza que você está saindo daqui entendendo tudo sobre esse planeta. E a primeira dica é: revise seus planos, tá? Então dá uma olhadinha aí, use o tempo para reorganizar suas metas, para ser estratégico, para dar uma respirada no sentido de entender se aquilo faz sentido ou não. Então usa mesmo esse período de retrogradação de Marte para revisar aquilo que é necessário e entender todos esses pontos que a gente falou aqui nesse vídeo. O segundo ponto é: medite e respire. Né? Então, quando eu falo medite, é muito sobre reflita. Você não precisa sentar e meditar necessariamente. Seria bom se você fizesse, mas não precisa. O que você precisa é refletir e respirar, aprender a respirar, aprender a estar presente no momento presente e não lá no futuro. Marte é muito ansioso, né? Então, não lá no futuro, agora. Usa esse tempo para você respirar e pensar: vale a pena isso que eu estou fazendo? Será que eu quero continuar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que é o momento? Será que eu devo tomar essa atitude? Será que eu não devo tomar essa atitude? Então aprenda a respirar, a ir com calma, né, a respeitar o tempo, a viver a vida um pouco mais no agora. Nós somos uma geração que quer viver muito lá na frente, muito no futuro, né? Então, acho que esse momento é um momento para você meditar, respirar, refletir sobre questões importantes da sua vida. Dica número 13 é: cuide do seu corpo, né? Como eu acabei de falar sobre atividade física, mantenha a sua atividade física em dia. Marte rege isso, então abandonar as atividades físicas e o cuidado com o seu corpo físico pode te causar muita ansiedade, muitos momentos até de impulsividade. Então, tenta manter aí o cuidado com o seu corpo e tentar fazer algumas práticas de exercícios físicos nesse momento pode te ajudar a equilibrar bem essa energia de Marte dentro de você. A dica número 4 é: valorize o descanso, né? Então lembra da historinha lá do guerreiro, é o momento dele parar e descansar um pouco, porque se ele continuar no ritmo que ele tá, sem descanso, chega um momento que se esgota, né? Então acho que Marte retrógrado é muito essa lembrança de que parar e descansar também é importante, mesmo em meio às nossas batalhas, a gente deve fazer isso, para que a gente não chegue assim na linha lá de batalha e não tenha forças para batalhar, né, para entrar. Então, é momento da gente repensar, da gente recuar, da gente rever. Então, tenta dar uma descansadinha no seu corpo físico. E a dica 5, que é uma dica muito, muito, muito importante, eu não vou falar especificamente sobre Marte retrógrado num signo aqui, porque depende muito do ano que você está assistindo isso, né? Mas é bem importante você olhar em qual signo Marte está retrógrado. Então, por exemplo, digamos que Marte esteja em movimento retrógrado em Leão nesse momento, e aí é só você pesquisar na internet, né? Porque se você está aqui é porque em algum lugar falaram que Marte vai ficar retrógrado. Então, olhe qual é o signo que esse Marte vai ficar retrógrado. E aí, a partir do momento que você sabe, por exemplo, digamos que seja em Leão, Marte ficará retrógrado em Leão do dia X de tal mês ao dia Y do outro mês. Aí você vai olhar lá no seu mapa astral qual é a casa que você tem Leão no mapa, ou esse signo que Marte vai ficar retrógrado no mapa. Porque Marte vai ficar retrógrado em cima dessa sua casa. Então, digamos que ele vai ficar retrógrado em Leão e você tenha Leão na casa 7, por exemplo, existem muitas tendências de você ter todas essas coisas que a gente falou aqui com um foco muito grande nas suas relações, porque a casa 7 é uma representatividade de relações, enquanto a casa 10 é uma representatividade de trabalho, enquanto a casa 2 é dinheiro, né? Então, olha qual é a casa que ele vai ficar retrógrado, por conta do signo que ele está no momento em que você está vendo esse vídeo. E aí, dentro dessa casa, você pesquisa lá, significado da casa 2, significado da casa 6, significado da casa 8, no mapa astral. E aí você vai entender quais são os âmbitos que esse Marte específico retrógrado desse momento, né, porque ele fica retrógrado a cada 2 anos, vai te afetar. São dicas muito boas de como ele pode te afetar um pouco mais na sua vida pessoal. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é que eu queria que ele fosse um guia completo mesmo, de Marte retrógrado, para que você saísse daqui sem dúvidas, com bastante foco em desenvolver e entender um pouco mais
Isso aqui, Marte retrógrado é como se fosse aquele momento em que o Wi-Fi para de funcionar, e aí você tem que levantar, tirar da tomada, esperar um pouquinho, depois colocar ele de volta. É tipo assim, cara, dá um trabalho? Dá, mas é essencial para que as coisas voltem a funcionar depois, né? A gente precisa fazer esse reset aí, reiniciar algumas coisas e revisar algumas coisas para que a gente possa se conectar um pouco mais, para que a gente possa movimentar um pouco mais, né? Ele não está aqui para te derrubar, ele está aqui para te ensinar a viver melhor as batalhas, as suas batalhas e a lutar de uma forma melhor. Então, aproveita esse momento, se conecta com você, olha para esses pontos todos. Se precisar, assiste de novo com um caderninho, vai anotando, né, as coisas que a gente foi conversando aqui, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a entender e compreender melhor esses momentos. Não foge, tá? Você pode fugir. Fica à vontade, fuja do movimento retrógrado, não olha para nada, só que isso vai te afetar ainda assim e você não vai nem perceber. Agora, se você tiver consciência e você olhar com respeito, com amorosidade para esse movimento retrógrado, você vai sair dele muito melhor do que você entrou. Então, tudo é sobre escolhas, né? A astrologia também. O universo nenhum vai te obrigar a nada, mas é uma escolha sua aproveitar esses momentos de impulso do universo para melhorar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por assistirem até aqui. Dá um like aí no vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal e vai comentando aqui quando que você está vendo esse vídeo, qual é o ano que você está vendo, se você ficou com alguma dúvida também, se você quiser aprender novos conteúdos também. E espero que tenha te ajudado um pouquinho aí na sua jornada, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!